Vocês vão ficar vendo aqui o meu edredom, meu notebook. Bom, como vocês viram no título, eu já vim falar de um crime. Eu vim começar esse experimento em fazer vídeos de true crime. Há grandes chances desse vídeo ser desmonetizado, apesar de que eu não vou colocar nenhuma imagem, nada explícito, porém, simplesmente por eu falar de uma morte, descrever algo, né, um assassinato, mas eu queria muito, né, começar logo a testar, a fazer vídeos assim. Já tinham me pedido pra eu fazer, e é assim um tipo de vídeo que eu consumo muito, principalmente de canais que não são do Brasil, de pessoas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, mas enfim. Hoje eu vim falar pra você sobre a Daniela Pérez. Ela foi assassinada quando ela tinha 22 anos. Ela era filha da Glória Pérez, que é autora de novelas, né, da Globo, que vocês conhecem, Caminho das Índias, O Clone, enfim. E a Daniela tinha só 22 anos, ela estava no auge da carreira dela quando ela foi assassinada. E ela foi assassinada por um colega, um ator que trabalhava com ela na novela. Bom, o assassino dela é o Guilherme de Pádua, mas eu nem quero dar destaque pra ele aqui, sinceramente. Claro que eu vou ter que falar dele. Eu tenho anotações aqui. Gente, esse é um caso que é bem famoso, mas eu não sabia detalhes dele. Eu só sabia que ela tinha sido assassinada por um ator, também um colega, mas eu não sabia detalhes. E aí eu fui pesquisar e eu fui ficando com muita raiva, fui ficando muito revoltada, assim. Até pensei várias vezes se eu deveria ou não gravar esse vídeo, porque já tem um vídeo de um canal grande sobre esse caso, mas eu acho que o meu jeito vai ser diferente, o jeito que eu vou abordar, o foco que eu vou dar vai ser diferente, talvez, eu não sei, eu não assisti o vídeo. E eu acho que seria legal mostrar o meu ponto de vista, não sei, eu acho que vai ser legal pra um teste, né, vai ser a versão beta aqui. Acho que vai ser uma boa maneira de começar. Eu já deixo claro pra vocês que eu não consigo não mostrar minha opinião, então se você tá interessado em que eu continue fazendo vídeos assim, você já saiba disso. Se você tá interessado em ver esse vídeo, já saiba disso. Então, né, vamos começar. Bom, a Daniela Pérez, na verdade o nome dela completo era Daniela Ferrante Pérez Gazola, porque ela era casada com Raul Gazola, que é também um ator que vocês devem conhecer. E ela casou bem novinha, assim. E ela nasceu no dia 11 de agosto de 1970. Ela era uma atriz e bailarina também, e ela tava, se não me engano, na 4ª novela dela. Essa novela em questão que tava no ar, ela tava gravando na época, se chama De Corpo e Alma, e era da mãe dela, era da Glória Pérez. Bom, a Daniela, aparentemente ela tinha um par romântico, eu não sei se eles eram um casal mesmo, mas eles tinham, né, momentos assim, com esse ator que é o Guilherme de Pádua, e ele fazia o personagem que se chama Bira na novela. E a Daniela fazia a personagem que se chama Yasmin nessa novela. E assim, só pra contextualizar um pouco, tem relatos assim de pessoas que dizem, né, colegas deles da época, enfim, que falam que o Guilherme de Pádua, ele não estava muito feliz com o papel dele na novela, porque ele queria ter mais notoriedade. E dizem que ele vivia assediando muito a Daniela, porque na cabeça dele ela poderia fazer ele conseguir mais prestígio na novela, visto que ela era filha da Glória Pérez, né? E poucos dias antes do assassinato, ele tinha recebido o roteiro dos próximos capítulos. E nesse roteiro, ele viu que o papel dele ia ter menos prestígio ainda, ia ter menos cenas, aparentemente. E isso, né, não agradou ele. Uma atriz que estava na novela na época, inclusive, disse o seguinte: 10 dias antes do trágico ocorrido, vi Daniela entrar no carro da atriz Juliana Teixeira pedindo para irem logo embora. E que não desse carona para o Guilherme, porque ela não aguentava mais ele ficar alugando o ouvido dela o tempo todo. Tem também um relato do ator Sandro Solviati, em que ele disse pra Daniela: você já contou pra sua mãe que esse sujeito está lhe perseguindo? Enfim, então assim, aparentemente várias pessoas já tinham percebido que ele tava sendo louco, agindo de maneira louca com a Daniela, tava assediando ela, né? Falam também, ele era casado na época, ele tinha 23 anos e ele era casado com uma menina de 19, que estava grávida de 4 meses na época. Dizem que ela era muito ciumenta, ela tinha muito ciúme dele com a Daniela por causa das cenas que eles faziam na novela, né? Bom, nunca saberemos, né? Até porque essa coisa do ciúme foi muito jogada depois, assim. Eu, sinceramente,
acho que faz mais sentido o negócio dele ficar querendo mais prestígio mesmo e tudo mais. Então, eles estavam gravando a novela no dia 28 de dezembro de 1992. E eles gravavam na Barra da Tijuca, no estúdio... Eu não sei como é que se fala, eu vou colocar aqui, acho que é Tacum, como é que fala isso? Não faço ideia. O Guilherme morava em Copacabana, então ele saiu de lá e foi pra Copacabana, pro apartamento dele, onde ele encontrou com a Paula, que era a esposa dele de 19 anos. Aí eles saíram de lá e ela ficou no banco de trás, coberta por um lençol. E eles estavam indo de volta pro estúdio na Barra da Tijuca, onde ele tinha acabado de gravar algumas cenas da novela de Corpo e Alma. E a Daniela ainda tava lá e ela tava acabando de gravar às 21 horas. E aí, assim que ela acabou de gravar, ela foi pro estacionamento. E aqui diz, gente, que ela tinha um Escort XR3 preto. Então ela entrou no carro dela e saiu sozinha. E aí o Guilherme saiu atrás e foi seguindo ela. E aí, em um certo momento no caminho, há relatos de que a Daniela parou pra abastecer. Quando ela tava saindo do posto de gasolina, o Guilherme fechou ela com o carro dele. O carro que ele tava era um Santana azul, que era do pai da Paula, esposa dele. E assim que ele fechou ela com o carro, eles desceram do carro, ela foi lá perguntar o que estava acontecendo. Aí ela viu que era o colega, que era o Guilherme, né? E assim que ela saiu pra ver o que estava acontecendo, o Guilherme deu um soco no rosto dela e ela desmaiou, ela caiu desacordada. Uma matéria que eu achei do último segundo, que é do IG, dizem que 2 frentistas, porque ela tava no posto de gasolina, 2 frentistas testemunharam a agressão. Então, assim que ela caiu desacordada, o Guilherme pegou a Daniela, colocou ela no banco de trás do carro do Santana, né, do carro do pai da Paula. E, aparentemente, quem começou a dirigir, então, o Santana foi a Paula. E aí, o Guilherme começou a dirigir o Escort, que era da Daniela, né. E aí, gente, aqui diz, ó, os 2 carros seguiram para a Avenida das Américas. Eu tô falando assim porque, né, eu não moro no Rio de Janeiro, então eu não sei direito, então eu gosto de dar a informação certinho. Aí de lá eles entraram na rua que se chama Cândido Portinari. Aí eles pararam na frente de um terreno baldio. A Paula começou a tentar agredir a Daniela, mas o que ela tinha lá pra usar de ferramenta, né, não tava funcionando muito. Ela começou a procurar por uma tesoura. Eu não sei porque ela procuraria por uma tesoura especificamente dentro do carro, mas não sei. Ela tava dirigindo, né, o carro do pai dela. Então vai ver, ela sabia que tinha uma tesoura lá dentro. Se ela tinha deixado lá, não sei. Porque há controvérsias aí sobre o instrumento que foi usado pra matar a Daniela. Porque sempre teve essa coisa de, foi morta tesourada. Só que aí eu já vi matérias falando que, na verdade, dava a entender que foi um punhal, que não era uma tesoura, enfim. Mas na matéria do IG diz que a Paula procurou por uma tesoura, porque o que ela tava usando lá era tipo uma chave de fenda e não tava sendo muito eficiente. Bom, por volta das 21h20, detalhe de que tudo isso começou às 21 horas, mais ou menos, 21 horas. Então às 21h20, um advogado que se chama Hugo da Silveira, pra ser mais exato, ele passou pelo local e ele viu o carro, exatamente o Santana, né, que era um Santana azul, e ele viu um casal dentro desse carro e ele suspeitou que poderia ser um assalto. E aí, gente, o que aconteceu? Ele olhou o carro e anotou as placas. A placa essa que era, que eu vou ler pra vocês, OM 1115, você guarde isso aí. E depois ele ligou pra polícia. E depois, em outro momento, né, do caso, ele reconheceu a Paula, porque ele tinha visto a Paula lá, e ele falou que era ela que ele tinha visto naquele carro. Continuando as ações aí do casal, né, porque eles estavam, aí já deu pra perceber que eles estavam trabalhando juntos mesmo. Então, eu falei pra vocês que eles pararam perto de um terreno baldio. Então aí eles pegaram a Daniela, levaram pra esse terreno baldio e começaram, né, aliás, dizem, há relatos de que ela foi agredida dentro do carro e também fora do carro. No total, ela sofreu 18 perfurações. E eu vou ler pra vocês. As perfurações atingiram o pulmão, o pescoço e o coração dela. Gente, só uma coisa importante pra dizer aqui. O personagem do Guilherme de Pádua, ele fez um par romântico com a Yasmin, a personagem da Daniela, mas foi por um breve momento, porque, na verdade, era pra ela, sei lá, terminar com o personagem do Fábio Assunção. Estavam ali destinados, aparentemente. Eles tiveram algo, mas eles iam terminar. Então talvez aí que tivesse essa coisa de ele ia perder prestígio na novela e tudo mais. Agora, voltando, algumas pessoas ligaram pra polícia porque eles tinham visto 2 carros num lugar que não tinha muita iluminação, lá na Barra da Tijuca. E aí um policial encontrou o carro que era usado pela Daniela. Porém, esse carro, ele era do marido dela, que era o Raul Gazola. E aí esse policial tava no matagal e ele se escondeu atrás de uma árvore e de repente ele se deparou com o corpo da Daniela caído lá no meio de um matagal.
E bom, lá no laudo consta que não houve nenhuma lesão de defesa. E é fácil explicar isso, né? Porque ela levou um soco logo do início e ficou desacordada, e logo depois foram e mataram ela. Então, ela não estava acordada quando isso aconteceu, ela não tentou se defender, até porque ela foi pega de surpresa. E bom, o primeiro a chegar no terreno foi o Raul Gazola, que era o marido dela, né? E ele reconheceu o corpo da Daniela. E uma coisa que eu li e que me deu uma coisa ruim, gente, é que a Glória depois estava lá junto com o Raul Gazola. E o Guilherme foi pra lá, pro lugar, e prestou as condolências dele pra Glória e pro Raul, enfim. E o próprio ator, o Raul Gazola, o marido, ele chegou a dizer na época, né, que o Guilherme era um amigo, assim, um grande amigo que ele poderia contar. Porque, né, pelo comportamento do Guilherme ali, porque ele foi lá prestar as condolências, ele voltou no lugar que ele tinha acabado de cometer o crime. E na mesma noite ele foi na delegacia com os familiares da Daniela. Lembra daquela placa que eu tinha falado pra vocês? A polícia foi pros estúdios Globo com as placas dos 2 carros em mãos. Porém, quando eles chegaram nos estúdios Globo, eles perceberam uma coisa estranha. Eles viram um carro lá que tinha aquela descrição, encontraram, né, um Santana azul. Mas a placa que tinha sido informada pelo advogado era OM 1115. Mas quando eles chegaram no estúdio, eles viram que a placa era LM 1115. Ou seja, peraí, tá tudo muito parecido, é um Santana azul, só que não é O, é L. Só que aí, mais tarde, foi comprovado que o Guilherme ele tinha adulterado a placa. O que mostra que houve uma premeditação, né, gente? Porque ele pensou em tudo. Ele não simplesmente foi lá e no calor do momento e teve uma discussão. Não, ele pensou em mudar a placa. Porque ele sabia que poderia ser reconhecido, alguém poderia ver. Ele pensou em todos os detalhes e ele adulterou a placa. Porém, a polícia acabou descobrindo isso. Aparentemente a defesa, né, tinha feito lançado essa hipótese de que foi um crime passional, né? Talvez algo do momento, mas, bom, então por que ele tinha mudado a placa, né? Daí o Guilherme virou o principal suspeito, foi levado pra depor. E aí começa, assim, um monte de versão. Tem muitas versões. Eles dão uma versão, retiram. Dão outra versão, retiram. Ele e a Paula, que era a esposa dele, né? O Guilherme, no início, falou que era inocente, mas depois de algumas horas de depoimento, ele acabou confessando. A Paula, inicialmente, alegou que tinha participado, mas depois retirou e falou que não tinha nada a ver com o crime. Depois de um tempo, o Guilherme ficou tentando falar que ele tinha feito tudo sozinho, ele sem falar também que em muitos momentos ele tentou inverter a situação, dizendo que a Daniela o assediava. Ele dizia que a Daniela queria que ele terminasse o casamento pra ficar com ela. Sim, queria muito, Guilherme, ela queria muito ficar com você. Bom, em agosto de 93, recapitulando, o crime aconteceu dia 28 de dezembro de 1992. Em agosto de 1993, aí o Guilherme começou a falar que a Paula tinha participado sim do crime. Porém, a Paula continuava negando, né? E depois que ele fez essa mudança do depoimento dele, depois que ele começou a falar que sim, ela estava no crime, porque antes ele estava tentando defender ela a todo custo, né? Depois que ele mudou, eles se divorciaram. Gente, ele só foi julgado em janeiro de 1997. Olha quanto tempo que passou, porém, nesse tempo todo ele estava preso. Daí ele disse que foi a Paula que quem desferiu os golpes. Nessa versão aí, né, ele disse que ele tinha chamado a Daniela pra ir pra lá encontrar com ele, porque ele queria mostrar pra ela, aliás, porque ele queria mostrar pra esposa que eles não tinham nada. E aí ele disse que ele tentou apartar uma briga entre as duas e acabou matando a Daniela sem querer. Olha até onde vai o ser humano. Isso não é nada, gente, porque tem uma coisa que eu quero falar pra vocês. Bom, aí você pensa, peraí, então matou sem querer, mas e um monte de perfuração? 18, gente, 18 é um negócio muito pessoal. 18 facadas, tesouradas, perfurações. Isso é muito pessoal. Então ele falou assim que ele matou ela sem querer, mas depois que ela estava morta, ele fez as perfurações porque ele queria fazer parecer que foi um fã que matou a Daniela. Bom, beleza, então aí foi o julgamento dele e vamos pro resultado, né? O júri condenou o Guilherme por 5 votos a 2 e o juiz o sentenciou a 19 anos de prisão. A esposa dele foi a júri popular em maio do mesmo ano, que era 1997, e ela continuou falando que ela não fez nada, ela não participou do crime. No caso da Paula, o júri ficou
4 votos contra 3. E ela recebeu a pena de 18 anos e 6 meses. Quer dizer, 19 anos faria quando? Peraí. Eles foram condenados em 97, mas eles estavam presos desde 93. Então, você tira aí uns anos, né, dos 19. Então, era pra eles terem saído da cadeia alguns anos atrás, né? Bom, eles ficaram presos até 1999 e eles completaram menos de 7 anos de cadeia, de pena. E isso aconteceu por causa da lei que garante liberdade condicional para presos com bom comportamento. E isso é garantido após 1/3 da sentença ter sido cumprido. E eles tinham esses requisitos, então eles foram liberados. E eles estão soltos aí na vida desde 1999, gente. Porém, depois disso, a Glória Pérez começou a militar muito em relação a isso. Ela estava tentando incluir o crime de homicídio qualificado na lei dos crimes hediondos. E ela conseguiu 1.300.000 assinaturas para isso. E foi assim, ela foi atrás e ela lutou bastante. E ela conseguiu essas mudanças, gente, na lei. Porém, como o crime aconteceu antes da alteração da lei, eles não foram afetados, né? Mudou a lei? Mudou, mas eles continuaram livres. E sabe o que é legal? É que o Guilherme de Pádua, ele hoje é pastor aqui em BH, onde eu moro. É pastor, ele já se casou 2 vezes depois disso. Primeiro ele se casou com uma mulher que era da igreja que ele frequenta, que é a da Lagoinha, tá? Caso você seja de BH, esteja aí avisado. A não ser que, né, você queira dar um voto ali de confiança pro pastor Guilherme, né? Até eu tô pensando em ir lá, dar uma passadinha pra ouvir o que ele tem pra me dizer. Olha, gente, o ser humano pode mudar? Pode, mas eu tô cansada de ver homem fazendo o que quer, mas ele muda. O ego do homem, né? Por puro ego, ele simplesmente matou uma mulher. Isso é gente, assim, às vezes acontece pra uma mulher falar não. Você quer ficar comigo? Não. Morra, então. Porque a gente não vale merda nenhuma. Recentemente, aí, advogou a favor, aliás, contra a corrupção e falou que, né, que ele quer um Brasil com o presidente que ganhasse, ele quer um Brasil diferente, né? Enfim. E a Paula, ela continua no Rio de Janeiro, se não me engano, e ela casou de novo, ela teve filhos, enfim. Uma coisa que eu achei interessante sobre esse caso é que era um relacionamento super saudável, né? O Guilherme falava que ela tinha o ciúme dele, não sei o que, eu não duvido que ela tivesse. Mas uma coisa que eu queria falar pra vocês é o seguinte, este trecho aqui. Copacabana, onde morava com Paulo, extremamente ciumento em relação ao ator. 10 dias antes, Guilherme havia tatuado o nome da mulher no pênis. E ela tatuou o nome dele na virilha. Isso foi algo que foi comentado pelo promotor no caso. Esse promotor, inclusive, ele tentava chocar bastante. Olha só, eu tenho uma coisa, um trechinho aqui. Ele falou por 105 minutos, tá? E esse promotor se chama Maurício Assayag. E aparentemente ele fez várias ofensas à Paula, né? A esposa do Guilherme. Ele fez ao Guilherme também. Ele segurou uma camiseta preta rasgada, virou para as pessoas e falou: eis o que sobrou da vítima, jurados. A camisa era a que Daniela Pérez usava ao ser morta. E ele chegou a citar essa coisa aí da tatuagem também. Ele chamava o Guilherme de canalha, ele sobrou ofensa até pra mãe da Paula. Mas sobre a tatuagem, ele falou o seguinte: o otário do Guilherme está com aquilo, a tatuagem, entre aspas, para sempre, mas a dela os pelos cobrem. Porque a dela, que vocês se lembram que eu falei, foi na virilha. Bom, e é isso, gente. E isso completa o caso. Sim, infelizmente, não tem muito sobre. Sim, eles estão vivendo vidas normais hoje. Outro dia eu tava vendo um vídeo do Guilherme de Pádua no Facebook, falando de política, falando sobre os radicais de esquerda e direita, em como ele quer um Brasil melhor. E eu assisti esse vídeo no Facebook dele, gente. E os comentários são todos assim: é isso aí, irmão, tá certo. E é isso, né, gente? Infelizmente, é um caso simples, porque eles ficaram presos menos de 7 anos, foram soltos em 99, e eles foram soltos há 20 anos.
E eles estão aí de boa. Talvez você aqui de BH já tenha cruzado com o Guilherme, talvez você aí no Rio tenha cruzado com a Paula. A Paula que sempre falou que não teve nada a ver. Bom, ela não sabia de nada, mas ela saiu com o marido em direção à mulher no banco de trás coberta com um lençol. Porque ela não tinha nada a esconder, né? Enfim. Infelizmente é só isso. A Daniela era uma atriz, bailarina, ela tava na 4ª novela dela, tinha 22 anos só, era muito nova, tava fazendo muito sucesso, então a vida dela foi tirada por nada e houve muitos questionamentos em relação à justiça na época, porque por se enquadrar num crime de homicídio qualificado na época não entrava como um crime hediondo. Ela foi levada para uma emboscada por uma pessoa que ela conhecia, em quem ela confiava, né? Que é o que geralmente acontece. Não que ela tivesse das melhores relações com o Guilherme, mas ela desceu do carro, ela viu que era ele, ela foi lá perguntar o que estava acontecendo, porque ele tinha fechado ela, e a resposta que ela teve foi um soco. E aí, então, até ela ser largada igual um lixo numa mata. É isso, hoje em dia, quem matou ela tá aí pregando, né? O que é muito irônico. E é isso, eu vou ficar por aqui. Eu espero que eu tenha, né, passado aí algo de bom pra vocês. Eu queria falar da história da Daniela. Aliás, quem me falou pra eu fazer esse vídeo foi a Ana, minha amiga. Enfim, gente, é isso. Hoje a Daniela teria 48 anos pra 49 anos e ela deixou o mundo muito nova. Então esse vídeo é totalmente pra Daniela, sobre ela. Eu espero que ela seja num lugar bom, se é que existe isso. E pro Guilherme eu não desejo nada, sinceramente. Pra mim a existência dele não faz nenhuma diferença. Da Paula, sei lá, eu realmente nunca vou saber o que aconteceu. Então é isso. Todo o meu respeito à família, a Glória Pérez, principalmente a Daniela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse novo tipo de vídeo. Se você tem algum caso brasileiro, pode ser, principalmente porque, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado do meu experimento. Eu vejo vocês no próximo vídeo, tá? Um beijo pra todo mundo. Tchauzinho!